Bom, vamos falar sobre a primeira fase da evolução do software. O desenvolvimento do software deu-se em função de quase 5 décadas da evolução dos computadores, onde buscava-se o melhor desempenho de hardware, o menor tamanho e a redução dos custos. Para entendermos a evolução do software, devemos então compreender a base da evolução computacional, que tem o ENIAC como destaque. O ENIAC foi o primeiro computador eletrônico digital de larga escala, construído para quebrar códigos de comunicação e realizar vários tipos de cálculos, principalmente de artilharia, a fim de ajudar as tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, contudo, só sendo usado nos primeiros anos da Guerra Fria. O ENIAC foi construído e inicializado na década de 40, sendo composto por quase 18.000 válvulas, utilização que marca a primeira geração dos computadores e originava repetidos problemas de manutenção, pois estas queimavam com frequência. A programação do ENIAC, porém, não era através de linguagens, mas sim por chaves manuais, e embora sua arquitetura seja enorme, a sua velocidade de processamento é muito menor do que as atuais. Sendo assim, embora precário em tecnologia quando comparado à atualidade, o ENIAC permitiu a realização de cálculos e contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia e dos computadores, que com bons softwares tanto nos ajudam nos dias atuais. Desta forma, os computadores evoluíram e agora são compostos por dispositivos microeletrônicos com alta capacidade de processamento, e assim também deu-se a evolução do software, pois nos primórdios da década de 50, o desenvolvimento de programas para computadores não compreendia muita importância, e atualmente é uma área extremamente importante. Na primeira fase da evolução do software, ou seja, década de 50, o desenvolvimento deste era feito sob medida para cada aplicação e tinha uma distribuição relativamente limitada, sendo que o software dito pacote, isto é, programas para serem vendidos a um ou mais clientes, estava somente surgindo no mercado. Além disso, embora o fato de os softwares serem personalizados, os projetos eram entregues muitas vezes sem a documentação, o que, hoje em dia, contraria o próprio sentido da palavra software. O processamento BAT, ou orientação BAT, foi uma das principais influências no desenvolvimento de softwares em meados da década de 1950. Nele, cada tarefa era executada após o término da execução completa da tarefa anterior. Esse tipo de processamento ainda é muito utilizado em sistemas onde as aplicações iniciais têm alguma restrição para efetuar atualizações online nos sistemas centralizados. Uma de suas principais características é de não exigir a interação do usuário com a aplicação. Isso se dá pois todas as entradas e saídas de dados da aplicação são implementadas por algum tipo de memória secundária, geralmente arquivos em disco. Alguns exemplos de aplicações originalmente processadas em batch são programas envolvendo cálculos numéricos, compilações, ordenações, backups e todos aqueles onde não é necessária a interação com o usuário. Foi desse tipo de sistema, na década de 1960, que surgiram os primeiros sistemas operacionais multiprogramáveis, onde os programas, através de cartões perfurados, eram submetidos para execução e armazenados em disco ou fita, onde aguardavam para ser processados. Esses sistemas, quando bem projetados, podem ser bastante eficientes devido à melhor utilização do processador. Entretanto, podem oferecer tempos de resposta longos. Atualmente, os sistemas operacionais implementam ou simulam o processamento batch, não existindo um sistema exclusivamente dedicado a este tipo de processamento. Neste período, foram criadas algumas linguagens de programação, o que possibilitou a construção de softwares mais complexos, facilitando a vida dos programadores. A FACT e a BASIC são alguns exemplos dessas linguagens. FACT, Fully Automated Compiling Technique, foi uma das primeiras linguagens de programação de computador, criada pela divisão Datamatic da Minneapolis Honeywell, para seus modelos da série 800 de computadores voltados a negócios em 1959. Alguns aspectos do projeto da FACT foram baseados no projeto linguístico inglês básico. Foi uma influência no projeto do COBOL e é uma das 3 linguagens antecessoras do COBOL II. Há alguns questionamentos se uma versão de trabalho de FACT chegou a ser lançada pela Honeywell. A linguagem até foi concebida e uma especificação detalhada foi liberada. BASIC é uma linguagem imperativa de alto nível, pertencente à terceira geração, originalmente compilada e não estruturada, por ter sido fortemente baseada em Fortran 2. O fato de sua versão original ser compilada se explica por ter sido implementada no sistema de tempo compartilhado, o que faz bastante sentido. Com o tempo,
BASIC evoluiu, criando condições para a programação estruturada e até mesmo para a programação orientada a objetos, como é o caso das últimas versões do Visual Basic. Todas as versões de BASIC são geralmente fáceis de aprender, principalmente por serem muito primitivas quando comparadas a linguagens fortemente estruturadas e tipadas, como Pascal. Porém, a aprendizagem de BASIC é muitas vezes informal e é por muitos considerado prejudicial, por não reforçar as regras tradicionais de programação estruturada e outros cuidados de programação, que se tornaram prática quase obrigatória com o tempo. Por sua extrema simplicidade, o BASIC permitia a implementação de interpretadores razoavelmente poderosos em memórias mínimas, o que era uma vantagem enorme em relação aos microcomputadores. Além disso, também foram criados alguns jogos, que influenciaram muito na criação de softwares e trouxeram à tona o fato de que eles poderiam ser usados para entretenimento. Alguns exemplos desses jogos são o Tennis for Two e Space War. Bom, o Tennis for Two ele foi um videogame desenvolvido em 1958 que, pelo próprio nome diz, simulava um jogo de tênis. Antes desse jogo, pontos amarelos famintos, canalizadores, cogumelos e flores de fogo, as pessoas esperavam horas apenas para jogar videogames em pistas de patinação e fliperamas. Ele foi, indiscutivelmente, um precursor do videogame moderno. E o cérebro deste aparelho era um pequeno computador analógico. Higginbotham ele usou 4 amplificadores operacionais do computador para gerar o movimento da bola, enquanto os outros 6 amplificadores restantes sentiam quando a bola atingia o chão ou a rede. Mas a verdadeira inovação deste jogo é o uso desses transistores de germânio, que estavam se tornando comercialmente disponíveis no final dos anos de 1950. Higginbotham ele usou os transistores para construir um círculo de comutação rápida que levaria as 3 saídas do computador e exibi-los alternadamente na tela do osciloscópio em uma velocidade de 36 Hz. Bom, essa velocidade de 36 Hz, para a época, ela era muito rápida. E levando em consideração esses transistores de germânio, era uma novidade muito grande ali pela década de 1950, pois antes disso eram usados transistores que não conseguiam chegar a uma velocidade de 36 Hz. Space War. O jogo foi testado pela primeira vez em 30 de julho de 1961, tendo como desenvolvedor o estudante do Massachusetts Institute of Technology, Steve Russell e seus colegas. O programa foi inteiramente desenvolvido no DEC PDP-1, um computador que ocupava uma mesa inteira. Nessa época, não existiam computadores caseiros, e os criadores de Space War não pensavam em ganhar dinheiro com a invenção. Eles queriam criar algum tipo de demonstração, e por isso criaram algumas regras que seu programa deveria seguir. Primeiro, deveria demonstrar as capacidades do computador, usando quase todo seu potencial. Segundo, deveria ser interessante e interativo. E terceiro, deveria envolver o usuário de maneira atrativa e prazerosa, ou seja, deveria ser um jogo. Space War só estaria oficialmente finalizado em 1962, ocupando míseros 2 KB. Russell jamais ganharia $1 pelo jogo, mas isso não quer dizer que outros não lucrariam com ele. Em resumo, no início, cada programa era executado sozinho e tinha total controle do computador, sendo que tudo devia ser programado detalhadamente pelo desenvolvedor, com cautela para não sobrecarregar os hardwares, que eram precários. De 1950 a 1960, os softwares eram produzidos sob medida para cada aplicação através de orientações batch. Dessa forma, as distribuições dos softwares eram prejudicadas. Praticamente todos os projetos de softwares produzidos ficavam dependentes de uma única pessoa. Não havia quase documentação alguma. Assim, as empresas dependiam muito de seus funcionários, que no caso eram os programadores. O software era desenvolvido pela própria pessoa ou organização que iria utilizá-lo. Suas manutenções eram feitas pela mesma pessoa que o desenvolvia, já que a rotatividade de empregos era baixa. Em meados dessa década, surgiram os primeiros sistemas operacionais, onde deixou-se de utilizar a linguagem de máquina e cartões perfurados, e surgiram os sistemas operacionais e softwares gráficos. Assim, quando os programas deixavam a desejar em sua função, eram descartados e substituídos por outros mais avançados, contribuindo para a evolução do software. Então, esse período ele não foi necessariamente uma evolução, mas sim o início do desenvolvimento do software, que, com toda a sua evolução até os dias atuais, nos permite desfrutar dessa imensa tecnologia presente em nosso cotidiano.